Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Feliz? Pensa, né? Abre a Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo número 38. Profeta Isaías, capítulo 38. É um prazer estar aqui mais uma vez. A pastora Adelaide, ela ligou para mim esses dias. Essa semana, não foi, pastor? Ela mandou mensagem. Aí ela me agendou para o dia 17. E eu falei assim, que bênção. Aí eu falei com ela que eu ia estar aqui hoje. Acho que ela nem pensou que era eu que estava aqui. Aí eu vim aqui para adorar a Deus com os irmãos. É um prazer enorme voltar a essa casa. É um privilégio meu, né? Sempre estar aqui com os irmãos e revê-los, né? É um prazer enorme mesmo. Prazer enorme. Quero agradecer também pelo privilégio de estar pregando hoje no trabalho dos Gideões, né? Os Gideões. O Mário mandou a mensagem. Graças a Deus estou aqui com os irmãos. Quero contribuir com vocês. Quem veio para ouvir a voz de Deus? Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Isaías capítulo 38. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: naqueles dias. Repita comigo: naqueles dias. Fala assim: naqueles dias. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Repita comigo: e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, ô glória. Vou tornar a falar: ouvi a tua oração. Vou tornar a repetir de novo: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias, mas 15 anos. Repita comigo: 15 anos. Fala de novo: 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade, e isto te será por parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei com que a sombra dos degraus que passou o sol pelos degraus de um relógio de Acaz, ele volte 10 graus. Repita comigo: 10 graus. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já havia tido andado. E o cântico de Ezequias, rei de Judá, de quanto adoeceu e sarou da tua enfermidade. Você pode dar glória a Deus. Poder acertar. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, nesse texto que nós acabamos de ler, nós conhecemos perfeitamente que vai falar sobre o reinado de Ezequias. E para falar do reinado de Ezequias, eu tenho que falar do reinado oposto, que é o reinado de Senaqueribe, que era o rei que governava naquela época. E Senaqueribe era um dos piores reis da sua região. Senaqueribe, além de ser muito ruim, Senaqueribe tinha o prazer de ameaçar. Repita comigo: ameaçar. E Senaqueribe, ele tinha uma mania de escrever cartas. E as cartas ele direcionava para os reis da sua época, amedrontando os reis. Senaqueribe, ele era o rei da Síria. Para você ter uma ideia, segundo alguns pesquisadores, ele diz que o palácio de Senaqueribe era 20 vezes maior do que a cidade de Jerusalém. Só para você ter uma ideia. Então a potência de Senaqueribe era muito forte. Senaqueribe tinha um exército poderoso. Senaqueribe, ele não mandava nada, ele simplesmente habituava os lugares. E Senaqueribe então escrevia carta com ameaças e mandava para os reis. E os reis daquela época tinham medo de Senaqueribe, tinha medo do seu reinado, tinha medo do seu exército. Para você ter uma ideia, os exércitos inimigos, quando via o reinado de Senaqueribe, se amedrontavam, porque era muito forte, ele era muito veloz, ele era muito terrível.
E Senaqueribe então ameaçava, e todos aqueles que recebiam as afrontas e as ameaças dele, eles aderiam então ao reinado. Eles faziam de tudo para que não entrasse em guerra contra a Síria, para você ter uma ideia. Então agora imagina só, um cenário como esse, um exército forte como era o do reinado de Senaqueribe. E Senaqueribe então agora escrevia cartas, e quem recebe uma das cartas, nada mais, nada menos que era Ezequias, o rei de Judá. E quando Ezequias recebe essa carta, era uma carta de afronta, e nós sabemos muito bem, irmãos, que a pior coisa que tem é quando a gente anda em ameaça. Quando alguém começa a ameaçar, as pessoas se sentem medo. Quem recebe ameaça, ele fica amedrontado, ele corre, foge, ele tenta se esconder de várias maneiras, de várias formas. Então ele começa a se retrair. Mas Ezequias aqui me chamou a atenção pelos seguintes fatos. Quando ele estava justamente no seu reinado, ele recebe uma carta, e a carta era de afronta. A Bíblia vai falar que quando ele recebe a carta, ele vai pegar aquela cartinha, e ele não vai chorar, ele não vai se lamentar, ele não vai ficar amedrontado, ele não vai recuar, oh glória, ele não vai simplesmente ficar com medinho, não. Senaqueribe agora reina, e ele começa a ameaçar através da sua carta. E quando Ezequias pega a carta, Ezequias não vai correr, Ezequias não vai ficar amedrontado. Eu acredito, se Ezequias vivesse numa época como essa, Ezequias era ser crente dessa igreja, Ezequias seria desse lugar. Sabe por quê? Porque Ezequias era simplesmente um homem de oração, oh glória. Não, você não entendeu, eu vou tornar a falar. Ezequias era um homem de oração. E Ezequias então pega aquela carta, presta atenção uma coisa. Ele sabia que o exército era poderoso, ele sabia de tudo, ele sabia se porventura aquele exército entrasse no povo de Judá, com certeza ele ia matar todo mundo, ia destruir tudo. Mas agora ele pega aquela carta e ele vai fazer a seguinte coisa: ele vai entrar dentro do templo. E quando ele vai entrar dentro do templo, ele vai apresentar aquela carta, sabe para quem? Para aquele que é todo poderoso, que eu e você vai servir. Ele vai pegar aquela cartinha de afronta, irmão, vai se apresentar diante de Deus. E quando ele vai chegar diante de Deus, ele começa então a fazer a sua oração. Ele vai apresentar a Deus a ameaça, e ele começa a orar dizendo: Senhor dos exércitos, eu recebi uma afronta agora de Senaqueribe. Eu conheço o reinado dele, eu sei quem é ele, sei o que ele é capaz de fazer. E de repente, antes da boca dele fechar, Deus envia o profeta Isaías. E o profeta Isaías vai entrar lá dentro do templo, e quando vai chegar dentro do templo, vai falar com a seguinte palavra para Ezequias: Ezequias, presta atenção, eu ouvi a tua oração, Ezequias. Eu sei da afronta do exército inimigo, Ezequias. Eu sei dessa batalha, que essa batalha não é sua a partir de agora, essa batalha é minha. Eu não sei se você está aqui para dar glória a Deus, mas eu estou dizendo o seguinte: que a sua batalha não é a sua batalha, essa batalha é de Deus. Eu não sei se você veio para dar glória a Deus no culto de Gideone, mas Deus já me mandou a minha boca para falar: esta batalha você vai ganhar, porque quem vai ganhar para você é Jesus. E se você quer, levante a mão do Senhor da glória. Imagina agora o profeta chegando lá, entregando a mensagem, e Ezequias então recebendo a mensagem da parte de Deus. Deus vai usar o profeta e vai dizer: hoje mesmo você vai ver o livramento de Deus. Hoje mesmo você vai ver a mão forte do Senhor. Hoje mesmo você vai ver o poder de Deus entrar no meu arraial de Zizim, e você vai ver a minha presença lá. A Bíblia vai falar que um anjo, quantos anjos? Quantos anjos? Me ajuda aí. Um anjo. A Bíblia vai dizer que naquele dia ele entra dentro do arraial dos filisteus, vai entrar dentro do arraial de Senaqueribe, e quando chega lá dentro, ele mata 185 mil exércitos de Senaqueribe. Ou seja, 185 mil homens foram mortos pela presença do anjo, sem ele botar sequer um canivete na mão. Levante a mão, você, eu já vou profetizar. Você não precisa guerrear, porque essa guerra Deus vai vencer ela por você, e você vai dar glória a Deus ainda. Então levante a mão para o céu e começa. Tem guerra que a gente vai guerrear, tem momentos que a gente vai passar, tem hora que a gente vai ser provado, mas Deus vai dar o controle de todas as coisas. Eu estava falando hoje no tempo sério pela parte da manhã,
O Espírito de Deus estava lá naquele lugar, e o Espírito Santo tomando os irmãos que ali estavam. Eu comecei a falar o seguinte palavra: um dia eu passei por uma situação complicada. Eu levantei de manhã cedo, o Espírito de Deus falou comigo: se prepara. E eu comecei a me preparar. Eu não comi nada durante o dia, não bebi nada durante o dia, passei o dia todo. Quando foi de madrugada, quando eu estava orando, a minha esposa levanta e diz para mim: vamos para o hospital, que eu estou passando mal. Aí eu tive que sair correndo às pressas com aquela esposa minha para o hospital. Chegou lá, o médico disse que dentro dela, os órgãos dela estavam todos dobrados, como se tivesse feito um nó dentro do corpo dela. E eu comecei a orar, e o médico disse para nós, falou assim: olha, ela vai ter que passar por uma cirurgia, não tem jeito, aqui é só cirúrgico, não tem como. Eu vou dar uns contrastes para ela vai tomar, mas não tem jeito, ela vai ter que passar por uma cirurgia. E ela chorando muito em cima daquela cama. Eu fiquei 7 dias com ela no hospital, fiquei 7 dias sem vir embora para casa, fiquei 7 dias em oração. E no terceiro dia eu entendi. Eu disse assim: Senhor, o Senhor não trouxe eu aqui por acaso, o Senhor não me trouxe aqui por esse momento. Aí de repente então eu disse para Deus: Senhor, eu não vou comer nada, eu não vou beber nada, se o Senhor não curar minha esposa. Eu só vou comer alguma coisa depois do milagre que o Senhor vai operar na vida dela. Aí de repente, meus irmãos, presta atenção, de repente então, quando eu estava lá, um senhor chegou para mim e disse: ei, tem como você orar pelo meu filho? Ele não está falando mais, ele tomou uma pancada na cabeça, perdeu agora a voz. E eu fui lá no quarto do menino e comecei a orar por ele. Aí eu disse: Senhor, entre em providência na vida desse garoto e faz com que a voz dele volte de novo. Aí o garoto pensa que não deu um grito e disse: papai, Deus está aqui nesse lugar, eu estou sentindo a presença dele. E o menino era crente da Assembleia de Deus. Aí eu comecei a dar glória a Deus, já saí, fui para o quarto e vi minha esposa naquele estado. E de repente o médico chegou e disse assim: olha, não tem jeito para tua esposa, ela vai ter que passar por uma cirurgia. Mas eu continuava no propósito. Repita comigo: continua no propósito. Não fala para o seu vizinho assim: ó, continua no propósito. Fala assim: as coisas não estão acontecendo. Aí fala para ele, fala para ela, fala para ele, fala. As coisas você não está vendo, mas continua no propósito, porque na hora certa Deus vai entrar nessa causa e você vai dar glória a Deus ainda. Então levante a mão para o céu e dá glória. Pastora Adelaide. Aí de repente um senhorzinho estava lá, e aquele senhorzinho teria que passar pela na quinta cirurgia. Ele estava com um problema renal. E quando eu vi aquele senhorzinho andando para lá e para cá, eu perguntei para a esposa dele, dizendo: ei, o que aconteceu com ele? Ela falou assim: ele vai ter que passar pela quinta cirurgia, o problema dele está muito sério, e segundo os médicos é irreversível. Aí eu olhei para ele, ele ficou olhando na minha cara, aquele senhorzinho. Eu falei assim: olha, Jesus tocou no Senhor agora nesta manhã, daqui a pouco você vai dar glória a Deus também. E aquele senhorzinho começou a ficar meio tortinho na minha frente. E ele disse para a esposa dele: estou com vontade no banheiro. Aí a esposa dele começou a chorar, dizendo: como é que pode? Você não tem vontade no banheiro? Está com problema urinário? Eu não sei o que está acontecendo, mas tem uma coisa dentro de mim que está acontecendo aqui. Levante a mão para o céu. Eu não sei se você veio aqui para dar glória a Deus ou aleluia, não sei, mas Deus está dizendo para mim que nesta noite Ele vai curar enfermos aqui. Ele vai operar milagre aqui. O nome dele vai ser adorado. Abra a boca, levante a mão, adore a Ele. Não tem guerra, não tem batalha. Eu estou dizendo, eu vim aqui para falar para vocês, Gideão, e para falar para essa igreja: não existe guerra travada diante do nosso Jesus. Não existe batalha que você não possa alcançar se você não vê a presença de Deus. E Deus vai fazer você marchar ainda. Levante a mão ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagine isso aqui. Presta atenção nisso aqui. 185 mil homens foram mortos. Sem agora Ezequiel levantar um canivete sequer. Oh, glória. Só porque ele foi para a oração no templo. Glória. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou tornar a falar. O negócio está apertando para o seu lado. As coisas vão apertando para você. As coisas estão começando a apertar para o seu lado. Você não entendeu? É porque Deus está mandando eu falar para você: vem para o templo para orar a
oração que você vai ver a minha mão forte entrar nesta casa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aí de repente eu vejo aqui o que? Ezequias vence uma guerra que ele não colocou a mão. Ezequias vence uma batalha que ele não se levantou na batalha, ele simplesmente se posicionou. Repita comigo, se posicionou. Não, fala de novo, ele se posicionou. Fala para o seu vizinho, se posiciona por gentileza. Fala para o seu irmão, se posiciona por favor. Porque Deus está dizendo para mim hoje aqui, pastora, se eu e você nos posicionar diante de Deus, Deus vai nos abençoar poderosamente. Aí eu vejo aqui agora, Ezequias, no capítulo 38, no capítulo 37, ele vai vivenciar esse milagre tremendo da parte de Deus, que a oração dele foi ouvida. E Ezequias agora era um homem temente a Deus, reinava, e de repente então o que vai acontecer com ele no capítulo 38? Ele vai adoecer, ele vai ficar enfermo. E a enfermidade que Ezequias tinha era mortal. A enfermidade que ele estava enfrentando agora, aqui no capítulo 38, era uma enfermidade que não tinha mais jeito. E para completar ainda o problema de Ezequias, é que a Bíblia vai começar o versículo primeiro. Vai dizer assim, e naqueles dias, viu? Se eu fosse falar naqueles dias, nós ia falar uma meia hora. Porque aquele dia sempre chega para nós. Tem dia na nossa vida que a gente prefere não ser lembrado. Tem dias em nossas vidas que nós, se pudéssemos pular ele, a gente pularia. Tem dias em nossas vidas, se a gente pudesse, pastor Adelaide, a gente esquecer, banir do nosso dia a dia, esquecer esse dia, mas não tem jeito. Aquele dia chega. E nesse dia chega a enfermidade sobre Ezequias. E Ezequias adoece, está em cima da sua cama. E Ezequias agora recebe a visita do mesmo profeta, que era o profeta Isaías. E quando o profeta Isaías chega lá, presta atenção uma coisa. Tinha uma das coisas importantes que eu e você tem que entender. Toda vez na Bíblia Sagrada, quando um profeta chegava na região ou no lugar, você podia esperar que era alguma palavra de Deus que ia acontecer. Aleluia. E esse profeta então chega na casa de Ezequias. Imagina Ezequias em cima de uma cama, doente, enfermo. E de repente então agora a palavra de Deus para ele não foi aquela palavra que talvez se fosse eu e você falaria para ele. A palavra dele, Jesus está te curando agora. Jesus está repreendendo esse mal sobre a tua vida agora. Deus vai te curar agora. Por quê? Porque profeta de Deus, que é profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus manda falar. Não é aquilo que eu vejo, não é igual nós vemos. Porque as pessoas olham para nós, olham para algumas pessoas, e só porque ele está bem alinhado, bem arrumadinho, todo chique, perfumado, aí muitas vezes os profetas do dia de hoje vai lá entregar uma mensagem, e a mensagem, qual é a mensagem? Deus vai te exaltar, Deus vai te carregar para lá e para cá, Deus vai te levar para você de avião, não sei para onde. As promessas de Deus estão sobre a tua vida. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou para você. Aí começa as profecias. Aí o camarada começa a chorar. Mas dentro dele ele é bagunçado. Dentro dele está todo errado. Dentro dele está em pecado. Dentro dele está todo destruído. Ele não ora, não jejua. Ele não ora, não jejua, não consagra, não estuda, não vem para a igreja, não vem para a oração, não vem para a comunhão, está aqui brigado com o irmão, todo bagunçado. Aí quer receber uma mensagem de Deus ainda. Aí a mensagem de Deus para o profeta foi: coloca a tua casa em ordem. Opa! Irmão, presta atenção uma coisa. O homem estava todo destruído. O homem estava enfermo, o homem estava todo machucado, perto de morrer. Aí veio o profeta, aí o profeta vai virar para ele e vai assim: coloca a tua casa em ordem, porque a cama que você está deitado, você não vai viver, você vai morrer. Olha. Opa! Ei, dá para nós. Eu costumo falar assim, no tete a tete, nós vamos lá. Ei, que profeta é esse?
que não aproveitou da ocasião para poder dar uma profetada, que ele não aproveitou da ocasião para trazer alguma coisa que Deus não falou. Que profeta é esse que vai entregar uma mensagem que Deus não falou nada? Como que Deus vai revelar alguma coisa para alguém se esse camarada não é de oração, pastor? Como que essa pessoa vai receber alguma coisa de Deus se ele não intercede, não ora, não faz nada, não consagra, não jejua, não faz nada? Pelo contrário, dá muito trabalho. É uma pessoa que só dá trabalho. Mas Ezequias não. Ezequias era devoto a Deus. Ezequias ouvia a voz de Deus. Ezequias levava para o templo as suas orações. Aí daqui a pouco o profeta recebe a palavra, vai lá e diz assim: olha, da cama que você está, você não vai viver, você vai morrer. Tem uma sentença para ele. Glória a Deus. Na verdade, Deus tem uma sentença para ele. E a sentença de Deus era uma sentença terrível. Por quê? Porque se Deus falou que você vai, você vai. Mas se Deus falar que você não vai, você não vai. Se Deus falar que você vai passar numa prova, você vai passar numa prova. Se Deus falar que vai te curar, Ele vai te curar. Mas se Deus falar assim, ó, eu vou deixar você aleijado, mas você vai ficar na minha frente, você vai. Sabe por quê? Porque Deus, na verdade, a palavra é dele. E se Ele falou alguma coisa a meu respeito, pode ter certeza que as coisas vão cumprir. As coisas de Deus vão acontecer. Mas que mensagem é essa aqui? Ele chega para aquele homem doente e vai falar: você vai morrer. Prepara a sua cama que você não vai viver mais. E o profeta, meu irmão, não ficava de lenga-lenga. Ele não ficava rodeando nada. O profeta, irmão, presta atenção. Ele não ficava assim, simplesmente lá, bajulando, não. Porque profeta de Deus não bajula ninguém. Homem de Deus e mulher de Deus não precisa estar bajulando ninguém. Aí o profeta vira as costas e vai embora. Aí o texto vai dizer que quando o profeta estava indo embora, Ezequias vai fazer uma coisa que me chamou a atenção. Ele lembrou das suas orações. Repita comigo, ele lembrou das orações. Ele lembrou das orações. Mesmo que a palavra de Deus foi uma sentença para ele, mas ele falou assim: ei, Senhor dos exércitos, essa oração é uma das orações mais bonitas da minha concepção. Porque essa oração aqui é chamada, sabe o que? Na minha concepção, oração de reivindicação. Glória a Deus. Ele estava reivindicando. Olha só que coisa linda, pastor. O que é reivindicação? É sinal que ele tinha moral com Deus. É sinal que ele tinha depósito com Deus. É sinal que tudo aquilo que ele fazia não era para a glória dele, mas era para a glória de Deus. E Ezequias, então, agora a Bíblia vai falar que na cama ele não bate o joelho no chão. Ele não bateu o joelho no chão. Ele simplesmente orou deitado. Aí tem pessoas que falam: será que eu só tenho que orar ajoelhado? Pode. Será que eu posso orar deitado? Pode. Será que eu posso orar andando na rua de Santana? Pode. Será que eu posso orar andando de carro? Pode. Será que eu posso orar quando eu estou trabalhando? Pode. Será que eu posso orar quando eu estou fazendo a minha caminhada? Pode. O negócio é você orar a Deus. O negócio é você buscar a Deus. O negócio é você falar com Deus. O negócio é você estar na presença do Espírito de Deus. O negócio é você estar sempre ligado no trono de Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus sempre vai enviar profeta de uma forma, de um jeito, e a gente não sabe. Esse dia mesmo eu subindo aqui a rua principal. Eu estava subindo a principal. Um rapaz dentro do ônibus, do circular de Soretama. Eu estava passando em frente ali no supermercado da praça. E de repente então, eu estava do outro lado de lá. Eu só vi um rapaz gritando: ei, varão! Aí eu olhei para lá e para cá procurando quem estava gritando. Vem, homem de Deus! Aí eu olhei para onde estava, dentro do ônibus. Ele abriu, não sei quem é, nunca vi na minha vida, não sei nem onde mora, não sei nem onde reúne. Eu não sei se foi um anjo que estava lá dentro para falar alguma coisa comigo. E de repente aquele varão falou assim: ei, varão, presta atenção! O Senhor dos exércitos está na sua frente, abrindo o caminho para você passar. Não assiste nada diante de ti, que Deus não vai cortar caminho para você, e você vai dar glória a Deus ainda. E o ônibus foi embora, e eu comecei a chorar, porque eu estava em oração. Aí eu parei, pastor, e eu olhei para trás e falei: Jesus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor sempre levanta um profeta para falar conosco. Quem acredita que Deus pode levantar alguém para falar com você hoje aqui? Aí de repente o profeta chega de novo.
Ezequias vai orar, repita comigo, ele vai orar. Só que agora, em vez de orar, ele vai chorar também. A Bíblia vai falar que ele vai orar e vai chorar. Você sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que não conseguem mais orar. As pessoas só sabem chorar. Tem pessoas que não conseguem mais. Quando ele começa a orar, ele já começa a chorar. Aí o semblante dele, a voz dele embarga, a voz dela embarga. Aí não tem mais como falar nada diante de Deus. Aí a única coisa que vai falar para Deus é o quê? É a lágrima que está descendo sobre os seus olhos. Aí eu vou lembrar o que Davi disse lá no Salmo. Ele diz assim: Senhor, coloca minhas lágrimas no teu odre. Deus estava dizendo assim: tudo aquilo que você chora eu corro, e eu venho trazer resposta para você. Eu não sei se nesta noite você veio aqui para dar glória a Deus, eu não sei, mas levante a mão no céu e estou dizendo: Deus vai trazer a resposta para você, e você vai dar glória a Deus. Aí agora ele vai chorar, ele vai chorar, e a Bíblia vai falar que ele vai chorar muitíssimo. Ele não vai chorar pouco, ele vai chorar muitíssimo. E quando ele estava orando e chorando, e o profeta indo embora, ele chorando dentro do quarto, com a sentença sobre ele. Presta atenção, vive essa cena comigo, por favor. Ele lá dentro, chorando no quarto, trancado, sozinho, chorando, enfermo, com a sentença sobre ele que ele ia morrer. E de repente, então ele começa a chorar, começa a orar. Aí Deus vai falar assim com o profeta: volta lá, porque você vai dizer para Isaías, para Ezequias, que eu ouvi a oração dele e também ouvi as lágrimas dele. Oh glória! Aí eu aprendo uma coisa: que antes de Deus me ouvir, ele me vê. Eu vou tornar a falar de novo para você entender melhor. Antes de Deus me ouvir, ele me vê. Se você pegar no livro de Mateus capítulo 6, verso 6, Deus vai dizer só: entra no teu quarto, fecha a porta, porque é o Deus que vê. Deus que vê, Ele está vendo. Ele não está me ouvindo primeiro, Ele está me vendo. Então antes de eu orar, Deus já está me vendo 24 horas. Oh glória! Então não adianta eu falar assim: Senhor, eu sou assim, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou disso, eu sou daquilo, eu vou para a campanha com a pastora, eu vou visitar fulano e tal. Mas não fica assim não, sabe por quê? E quando chegar o dia mau, chega para você também. Você pode ser o mais santo, a mais santa, mas vai chegar o dia mau. Mas levante a mão, eu já venho profetizar: o dia mau chega, mas é para a glória de Deus, porque Deus vai virar esse cativeiro e você vai dar glória a Deus. Glória a Deus. Ó moça, eu tenho uma mensagem de Deus para você hoje aqui. Eu tirei você de um calabouço terrível que você não sabe. Eu livrei você das garras de Satanás. Tirei você das artimanhas malignas. Eu vi Satanás querendo amedrontar você, acorrelar você, tentar destruir você, acabar com você. Mas o Espírito de Deus está falando comigo hoje aqui, que Ele trouxe simplesmente a minha vida para falar com você, que Ele tem coisa grande ainda para você, através de você, sobre a sua vida. O diabo tentou matar suas pernas, mas Deus está dizendo para mim aqui que Ele vai. Abraça ela, por gentileza. Ô pastora, vai lá e dá um abraço nessa mocinha aí. Dá um abraço nela, por gentileza. Dá um abraço nela, por gentileza, por gentileza. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus está aqui nessa casa. O Espírito de Deus está aqui. O diabo pode tentar, mas não vai vencer. Grande a Deus, grande a Deus, grande a Deus, grande a Deus. Abra a boca, levante a mão no céu. Enche essa. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. O Espírito de Deus está falando: o que Ele preparou para você é muito melhor do que aquilo que você pensou que era. O Espírito Santo de Deus está falando aqui que aquilo que Deus preparou para você é muito melhor do que aquilo que você pensou que era. Deus te livrou de um cativeiro, minha filha. Levante a mão no céu e dá glória a Deus. Ei,
glória. O objetivo do diabo é tirar você da presença de Deus. O objetivo de Satanás é tirar você da casa de Deus. O objetivo do diabo é matar você, é tirar você da presença. O objetivo de Satanás é fazer com que você perca as forças, fica fraco, não ora mais, não consagra mais, não jejua mais. E o Espírito de Deus está falando comigo aqui: levante essa mão por gentileza, erga essa cabeça sua, e quando você sair daqui, você vai para casa em oração. O Espírito Santo vai te perturbar de madrugada para você orar ainda. O Espírito Santo de Deus vai fazer você despertar pelas madrugadas ainda. Eu estou dizendo, viu? O Espírito Santo vai despertar você pelas manhãs. O Espírito Santo, quando você pegar o seu prato de comida, ele vai falar com você: vai, ora, antes de se alimentar, ora, antes de dormir, ora, antes de andar na rua, ora, antes de você ir para qualquer lugar, você ora. Deus vai falar com você. Glória a Deus. Aí o profeta volta. Quando o profeta volta, o profeta traz a mensagem. E o profeta vai dizer: ó, eu ouvi a tua oração. Deus disse: eu ouvi a tua oração. Mas calma aí, ele estava orando aqui para a parede. Quem estava lá? Quem estava lá com ele, que ele ouviu essa oração que ele fez? Ninguém. Mas Deus estava lá. Eu vou tornar a falar: nas nossas calamidades Deus está lá. Você não está vendo, mas Ele está lá. Não, eu vou tornar a falar: nas nossas lutas Deus está lá. Você não sabe, mas Ele está lá. Nas nossas provas você acha que não, mas Deus está lá. Nas nossas pelejas você acha que Deus não está. Deus está lá. Você acha que no leito da enfermidade Deus te abandonou. Deus não te abandonou, Ele está lá. Nas provas difíceis que você está passando, você acha que Deus não está. Deus está lá. O Espírito Santo de Deus está mandando eu falar para alguém aqui: acalma seu coração e a sua alma. O Deus Todo-Poderoso está lá para resolver esse problema. Aí o profeta volta, entrega a mensagem, e ele vai dizer a seguinte palavra: calma aí, profeta. Como é que eu vou saber se verdadeiramente isso é Deus que verdadeiramente falou? Engraçado, né? Isso aqui eu acho uma conjectura muito ruim. Sabe por quê? O homem que levou uma carta e Deus mandou o anjo, 185 mil soldados foi morto sem levantar a mão. Aí depois ele recebe uma cura da parte de Deus, que o profeta veio entregar um milagre nas mãos dele. Aí agora ele vai questionar para Deus: qual é a prova verdadeiramente que eu fui curado? A pessoa vai. Aí Deus vai falar o que através do profeta? Está vendo aquele relógio de Acais ali? Ele já andou 10 graus. Você quer que ele vá para frente 10 graus ou volta 10 graus? Aí o que ele vai falar? Ele vai falar assim: olha, para frente todo mundo vai. Eu quero ver o relógio voltar. Eu quero uma prova. Olha só, eu quero uma prova se verdadeiramente é Deus que está falando. Eu vou tornar a falar de novo. Eu quero uma prova para ver se verdadeiramente é Deus que está falando. Aí de repente ele vai falar bem assim: eu quero que volta. Quero que volta 10 degraus. Aí daqui a pouco ele vai orar e o degrau vai assim: volta. Para você ter uma ideia, 10 degraus é nada mais, nada menos que 40 minutos. Pensou? Porque Deus, quando entra na batalha, é isso que eu quero falar para você. Quando Deus entra numa guerra, Ele faz o impossível acontecer. Quando Deus entra numa guerra, eu vou tornar a falar para você, Ele faz até mesmo as coisas voltarem para trás, não ir para frente, retroceder. Você imagina o planeta Terra, ele, em vez de estar fazendo o seu círculo, ele voltar novamente.
É isso que o meu Deus e o seu Deus é capaz de fazer ao seu favor. Não vou tornar a falar. É isso que Deus faz através de uma oração sincera diante dele. É isso que Deus vai fazer a teu favor. Não sei se você veio aqui para dar glória a Deus, eu não sei, mas o Espírito de Deus está falando comigo assim. Ele vai mover o céu a seu favor, e você vai ver a mão de Deus nessa situação. Você vai ver a mão de Deus operando milagre. Você vai ver as coisas sendo colocadas no devido lugar. Ô pastora, tem coisas que estão fora do nosso controle, mas Deus está dizendo para mim aqui, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Eu não sei se você veio para dar glória a Deus, não sei, mas Deus está dizendo aqui, ó, eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Eu vou colocar tudo no seu devido lugar, e você vai dar glória. Fica sobre os pés em nome de Jesus. Ezequias vai falar o quê? Que eu andei na sua presença, ó. Tudo que o Senhor mandou fazer eu fiz. Tudo quanto o Senhor mandou falar eu falei. Tudo quanto o Senhor mandou fazer eu fiz. E ele vai fazer aquela oração bonita, né? E vai chorar muito. Eu não sei quanto você chorou, viu? Eu não sei quanto você chorou. Mas uma coisa eu quero falar para você. Tem coisas que a palavra não vai conseguir chegar até o trono de Deus, mas uma lágrima sincera chega. E quando a gente chora diante de Deus, irmãos, não tem nada melhor do que a resposta do céu. Talvez o Senhor, eu tenha falado com Deus, Senhor, me dá lágrimas para me chorar. Eu quero chorar, Senhor. Eu quero ser um menino, eu quero chorar. Eu quero justamente entrar nos seus átrios. Eu quero orar. Eu quero chorar na tua presença. Porque somente o Senhor pode dar resposta para minhas causas. Somente o Senhor pode dar uma resposta para minhas pelejas, para minhas guerras travadas. E aqui nesta noite tem pessoas que estão com guerra travada, pastor. Tem pessoas que estão enfrentando provas e mais provas e mais provas. Tem pessoas que estão passando pelo vale, pelo um vendaval terrível, mas o Senhor está dizendo assim: hoje eu vou entrar nesta peleja a seu favor. Eu vou entrar nesta causa a seu favor. Eu vou guiar. Não precisa levantar a espada, não precisa falar com A e nem com B, só fala comigo. Deus está dizendo aqui, ó, não fale para ninguém, não reclame para ninguém, fale para Deus nessa noite, que Ele vai entrar nesta guerra, Ele vai entrar nesta batalha, Ele vai ajustar esse negócio, e você vai dar glória a Deus ainda. Você precisa de uma oração, está passando pelo vale? Vem aqui, eu quero orar por você aqui. Eu estou passando por uma prova, estou passando por uma dificuldade. Ah, pode ser obreiro, pode ser qualquer um. Vem aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Sabe por quê? Porque essa casa aqui é uma casa de oração. Aqui é uma casa de oração. Essa casa é uma casa de oração. Aqui é um lugar onde as pessoas vêm orar a Deus. Aqui é um lugar onde a pessoa vem buscar a Deus. Aqui é um lugar onde tem resposta de Deus. Aqui é um lugar onde o Espírito Santo de Deus ele fala. É aqui que o Espírito Santo de Deus fala. E tem uma coisa, aqui tem vaso aqui, pastor. Aqui tem mulher de Deus, tem homem de Deus aqui. E Deus já deu a palavra profética na boca dele para entregar a mensagem da parte de Deus. E o Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui, olha, profeta, vai entregar a mensagem da